Se você der uma circulada aqui pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma, inevitavelmente vai acabar encontrando vídeos do tipo invista como os milionários ou mesmo invista como os bilionários. Só que eu, o investidor cético em pessoa, estou aqui para te dizer, não faça isso. A não ser, é claro, que você já seja um multimilionário ou bilionário. Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host, André Massaro, e nesse vídeo eu vou te dizer por que você deve ignorar essas recomendações de investimentos, ainda que essas recomendações não sejam totalmente mentirosas. E um spoiler, às vezes são pura lorota. E a gente precisa começar esse vídeo falando sobre a definição de riqueza. Riqueza é uma coisa puramente subjetiva, mas para o contexto desse vídeo nós vamos ter que quantificar. Então, para algumas coisas que eu vou falar aqui, um investidor pode ser considerado um pequeno investidor se tiver um patrimônio de até algumas dezenas de milhões de reais. Pois é, eu sei que isso pode parecer absurdo para alguns, mas como uma pessoa com 20, 30 milhões de reais pode não ser considerada uma pessoa muito rica? Eu sei que para o afegão médio, e nesse caso eu me reconheço como afegão médio, 20 ou 30 milhões de reais é muita grana. Mas para a realidade do mercado financeiro, um investidor com esse volume de dinheiro continua sendo, usando o jargão do mercado, uma sardinha. Talvez uma sardinha gorda, mas ainda assim uma sardinha. Acima disso, e até umas poucas centenas de milhões, a pessoa pode ser um cação. Mas tubarão mesmo, com o poder de movimentar o mercado, já é um outro jogo. E quando se fala de investir como os ricos, normalmente se está falando dessas pessoas ou essas instituições que já poderiam ser classificadas como tubarões do mercado. Inclusive, se você não é familiarizado com esses jargões de sardinha, tubarão, eu vou deixar aqui um vídeo que explica isso. Então vamos lá, o primeiro motivo pelo qual pequenos investidores não devem tentar adotar para si as mesmas estratégias usadas pelos grandes investidores é por causa da diferença de objetivos. Um pequeno investidor tem como objetivos tipicamente o crescimento patrimonial e a segurança financeira. Já grandes investidores tipicamente têm como objetivo preservação do patrimônio e o legado, a tal riqueza intergeracional. E esse é um caso em que eu vou colocar as sardinhas gordas no mesmo tanque dos tubarões, pois algumas pessoas com alguns milhões ou poucas dezenas de milhões podem sim ter foco na preservação e não necessariamente no crescimento do patrimônio. O segundo motivo para não investir como os ricos é porque a vida de quem tem muito dinheiro, nesse contexto, não é essa maravilha toda. No mercado financeiro, ter muita grana significa ter dificuldade em se movimentar rapidamente e em assumir certas posições. Você já ouviu aquela clássica metáfora da lancha rápida e do navio transatlântico, de que a lancha é menor, mas é muito mais manobrável? Pois é, quando você é pequeno, você pode fazer operações rápidas e especulativas com facilidade, pode operar ativos de menor liquidez sem impactar o mercado e por aí vai. E é por isso que muitas vezes a gente vê pequenos investidores ou traders tendo retornos muito altos para o volume de dinheiro que operam e grandes fundos de investimento suando para conseguir alguma coisinha acima do Ibovespa. Quanto mais dinheiro você tem, mais fricção suas operações vão gerar e mais rapidamente você vai se deparar com os limites do mercado. Pequenos investidores podem usar ordens limite, ordens stop para saírem onde querem e gerenciar os riscos. Já um grande fundo de investimentos, por exemplo, não consegue sair de uma posição de uma vez só. Muitas vezes tem que fatiar uma saída ou uma entrada em várias ordens para reduzir esse impacto e essa fricção no mercado. Se você opera mini contratos futuros, por exemplo, experimenta operar a mesma estratégia com 10 contratos ou com 1000 contratos e você vai ver a diferença. E, de forma geral, é difícil operar com análise técnica, seja usando gráficos ou fluxo, quando se tem muito dinheiro, pois quem opera desse jeito normalmente opera de uma forma reativa, seguindo algum grande investidor que começou um movimento. Mas quando é você, o grande investidor, que começa um movimento, a dinâmica muda completamente. O terceiro motivo é, e talvez esse seja o principal, investidores muito ricos podem arriscar mais do que você. E de novo eu tô assumindo que você não é um multimilionário ou bilionário. Para um desses ricaços aí é absolutamente tranquilo colocar quantias relevantes de dinheiro em investimentos alternativos como private equity, investimento anjo e coisas do gênero, que tem um altíssimo risco de perda, mas se derem certo pode dar um retorno muito grande.
Quando se é muito rico, fazer esse tipo de investimento com os riscos controlados e de forma bem diluída é um caminho para fazer o patrimônio crescer ainda mais. Já para um pequeno investidor, investir nesse tipo de coisa é basicamente jogar na loteria. Para alguém com centenas de milhões, colocar 10 milhões em alguma startup de tecnologia que pode valer 1 bilhão daqui a alguns anos é uma coisa totalmente razoável. Já para nossa sardinha gorda, que tudo que ela tem são os 10 milhões, é o alto risco de falência. Quarto motivo: grandes investidores têm acesso a oportunidades que nem sempre estão disponíveis a pequenos investidores, como emissões privadas e negociações de grandes blocos de ações. Esses grandes investidores também podem acabar tendo acesso à gestão das empresas em que investem. Às vezes tem até condição de eleger um conselheiro e conseguem influenciar de forma direta os rumos dessas empresas. Quinto motivo: informações. E aqui vamos fazer uma distinção entre informação privilegiada e informação de melhor qualidade. O uso de informação privilegiada é ilegal, mas quando você é muito rico e frequenta determinados círculos, é inevitável que você passe a ter acesso a informações que não são disponíveis para o público geral. O sexto motivo é que frequentemente aquilo que se fala sobre o que os grandes investidores fazem é mentira, chute. Muitos influenciadores desses que falam sobre como investir como as pessoas ricas nunca deram nem bom dia para uma pessoa rica de verdade, ou, na melhor das hipóteses, histórias muito mal contadas. E tem também muita desinformação por aí, plantada às vezes pelos próprios grandes investidores, principalmente aqueles mais midiáticos. E voltando às informações, ainda que estejamos falando de informações não privilegiadas, os grandes investidores acabam tendo acesso a análises de melhor qualidade que o investidor comum, e aqui estamos falando de análises baseadas em informações públicas. Particularmente, eu não acho que isso seja uma coisa tão relevante, e eu sempre defendi a ideia de que pequenos investidores podem sim fazer suas próprias análises com grande qualidade, ainda que contando com menos recursos. Mas ainda assim não dá para negar que mais dinheiro dá acesso a recursos melhores, em alguns casos até recursos ilegais, como as informações privilegiadas. E provar o uso de informação privilegiada não é nada fácil. Obviamente que ter muito dinheiro é melhor do que ter pouco dinheiro ou dinheiro nenhum, mas o fato de que os grandes investidores têm coisas além do dinheiro que os pequenos investidores não têm não é algo que inviabiliza a vida de um pequeno investidor. Pelo contrário, aqueles investidores com menos dinheiro, como as já referidas sardinhas gordas, podem conseguir um excelente desempenho e um retorno muito alto, mas muito mais alto que os retornos obtidos pelos grandes investidores. Só que para isso é preciso explorar as vantagens de ser pequeno, como a agilidade e a capacidade de entrar e sair de posições rapidamente sem causar ondas de choque no mercado. Só que, ao tentar imitar os grandes investidores, os pequenos acabam jogando fora suas grandes vantagens e adotam estratégias de investimento que, na melhor das hipóteses, não dão o retorno que poderiam dar e, na pior das hipóteses, podem levar a grandes perdas, pois, novamente, um grande investidor pode correr riscos que o pequeno investidor não deve se dar ao luxo. Por isso, se você é um pequeno investidor, não tenha vergonha disso, não se diminua e não fique pagando pau para ricaço. Lembre-se que idolatria é uma forma de desrespeito com você mesmo. E para finalizar, eu quero deixar um vídeo aqui do canal explorando mais essa questão das vantagens do pequeno investidor e sobre o orgulho de ser sardinha.